Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 99. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 1 Samuel, dos capítulos 4 ao 8. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade de estar conhecendo mais e mais o Senhor, conhecer um pouco mais de Ti, a Sua natureza, o Seu caráter. Continue falando conosco através da leitura bíblica, através do Espírito Santo, nos dê sabedoria, conhecimento, compreensão. Abre os nossos olhos para nós vermos a Ti e percebemos o quanto o Senhor é especial e importante nas nossas vidas. Que nós possamos ver algo novo sobre você, que nós possamos Te amar mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Remova todo tipo de distração, tudo aquilo que não Te agrada e que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram fazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada.
Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel." Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." 1 Samuel capítulo 5. A arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estavam Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sob a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: "O que faremos com a arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus, que reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: "Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará nós e o nosso povo." Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. 1 Samuel capítulo 6. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: "O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe?" Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó?
Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro que tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um para Asdod, outro para Gaza, outro para Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa dessa grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. 1 Samuel capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúna-se todo Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que o Senhor liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel:
não pares de reclamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolha agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo o que esse povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra, colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. O Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas.
Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Amém. Em 1 Samuel capítulo 4, nós encontramos uma das histórias mais trágicas de Israel, a captura da Arca da Aliança. Este não é apenas um relato histórico, mas uma profunda lição espiritual. Imagine o que significava para Israel ver a arca, símbolo da presença de Deus, ser retirada de seu meio. Para eles era como se a glória do Senhor tivesse se dissipado completamente. Mas será que essa derrota foi apenas sobre perder uma batalha ou Deus estava ensinando algo maior sobre relacionamento, obediência e dependência? A derrota de Israel pelas mãos dos filisteus não foi um acaso ou apenas o resultado de estratégias militares, foi um diagnóstico espiritual. Quando os israelitas gritaram ao receber a arca no acampamento, os filisteus tremeram de medo. Mas no final, Israel sofreu uma derrota esmagadora, perdendo 30.000 soldados, a arca e até a vida de seus líderes espirituais corruptos, Ofni e Finéias. No capítulo 5, vemos a glória e o poder de Deus desafiando e destruindo sistemas de idolatria, representados pelo ídolo Dagon. Mesmo no território dos inimigos, Deus manifesta sua soberania de maneira inquestionável, trazendo juízo e humilhação aos que se levantaram contra ele. Dagon, o principal deus dos filisteus, cai diante da arca, e os habitantes de Asdod e as outras cidades sofrem com consequências devastadoras, revelando que o Deus de Israel não pode ser limitado ou tratado como um troféu. Esse capítulo nos convida a refletir sobre a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida, desafiando os ídolos modernos que competem pela nossa devoção. Também nos alerta para as consequências de ignorar o poder divino, ao mesmo tempo que nos encoraja a confiar que Deus sempre prevalecerá, independentemente das circunstâncias. No capítulo 6, vamos imaginar algo. Imagine você encontrar um objeto que irradia poder e mistério, tão impressionante que mesmo o mais corajoso hesitaria em se aproximar desse objeto. Esse objeto não pertence a você, mas está no seu território, trazendo consequências terríveis que desafiam sua compreensão. Essa foi a situação dos filisteus nesse capítulo 6, quando a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, permaneceu em suas terras, causando calamidades inexplicáveis. Esse capítulo é um retrato vívido do poder de Deus e da incapacidade humana de manipulá-lo. Quando os filisteus enfrentaram as pragas associadas à arca, reconheceram que não podiam tratá-la como um troféu ou um objeto comum. A pergunta deles, o que faremos com a arca do Senhor? Reflete o dilema que muitos enfrentam ao lidar com o sagrado. Como se relacionar com Deus que é santo, justo e completamente soberano. O capítulo 7 é um capítulo que não apenas narra um momento crucial da história, mas revela verdades eternas sobre arrependimento, liderança espiritual e o poder de Deus em ação. Nesse capítulo nós vemos como a arca do Senhor, símbolo da presença divina, ficou esquecida por 20 anos em Kiriat Jearim. Durante esse tempo, o povo de Israel clamava ao Senhor em meio ao sofrimento e à opressão. Essa passagem nos desafia a refletir. Estamos carregando a presença de Deus como um mero símbolo ou permitindo que ela transforme nossa vida? A história ganha força quando Samuel, um líder espiritual comprometido, desafia Israel a abandonar seus ídolos e voltar-se ao Senhor de todo o coração. Este chamado ao arrependimento é seguido por um dos atos mais emblemáticos nas Escrituras, o erguimento de Ebenezer, a pedra que declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse capítulo nos ensina que mesmo após longos períodos de afastamento, Deus responde ao clamor sincero de um coração arrependido.
Ele nos mostra que a verdadeira transformação espiritual começa com a decisão de colocar Deus no centro das nossas vidas. E, acima de tudo, nos lembra que o mesmo Deus que trovejou contra os filisteus ainda luta por aqueles que confiam nele. E o último capítulo, capítulo 8, nos leva a imaginar uma situação. Imagine uma nação escolhida por Deus, que experimentou milagres incríveis e foi guiada diretamente pelo Senhor. Agora, esta mesma nação, após anos vivendo sob a liderança de um profeta fiel, olha ao redor e decide que quer ser como as outras nações. Este é o contexto do capítulo 8, um capítulo que nos revela os dilemas do coração humano, o impacto da liderança espiritual e o risco de rejeitar o governo divino em troca de soluções humanas. Então, no início do capítulo 8, nós já vemos Samuel idoso, nomeando seus filhos como líderes de Israel. No entanto, os líderes escolhidos não seguiram o exemplo de integridade do seu pai, que é o que está escrito em Samuel 8,3, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Esse cenário de corrupção pelos filhos de Samuel fez com que o povo começasse a exigir um rei. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Mas o pedido por um rei não era apenas uma questão política, era uma declaração espiritual. Eles não estavam apenas rejeitando Samuel, mas o próprio Deus como rei sobre suas vidas. É um capítulo que nos desafia a refletir quantas vezes trocamos a liderança divina por aquilo que parece mais confortável ou familiar. Bom, todas as questões tratadas nesses capítulos são reflexões para realmente refletirmos sobre a nossa própria vida. Que Deus continue falando aos nossos corações, nos ensinando mais e mais sobre a vontade dele para as nossas vidas e que possamos estar com os nossos ouvidos alinhados à voz do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.